Boa noite a todos e que possamos, ao chegar nesta casa e ao sairmos também, levarmos conosco essas palavras de Jesus que nos orientam a cada dia que passa. E a cada ano que vai se reiniciando, cada vez mais surge o desafio. Que valor tem a minha vida? Se nós começarmos a pensar, cada um dentro de si, qual é o valor que eu tenho como cidadão reencarnado neste planeta, que busca algo em comum, que tem um sonho diferente um do outro, mas que realmente só vai chegar nesse sonho aquele que, por força da vontade, começar a dar valor à sua vida. Porque não importa a vida do ciclano, do beltrano, se eu não consigo nem cuidar da minha. Então a vida, ela nos leva cada vez mais para um processo evolutivo. Jesus, quando aqui esteve, ou quando aqui ainda está, nos deixou sempre claro que conseguiremos alcançar a evolução espiritual se começar por si próprio. Quando nos falamos, nos organizamos e damos valor naquilo que a gente tem que enfrentar. Quando se fala do verão, do inverno, do frio, que as coisas são, cada um tem o seu gosto, ai delas se não existissem essas estações do ano. E cada estação do ano, o que acontece? Ela vai ter um valor por si existir. Assim é a nossa vida. Nós vivemos anos e anos. Se a gente for fazer assim uma comparação, como a nossa vida ela passa rápido, por que a gente diz isso? Porque até aos 14, 15 anos, a gente quase não liga para nada. Porque a gente costuma dizer que não tem nada para pagar, o pai dá tudo, a mãe financia tudo, dá a luz, dá a água. Quando chega nos seus 18 anos, que arruma um emprego, começa a sonhar. Mas analise bem, sonha dos seus 18 anos até os seus 50, 60. Quanto tempo vai sobrar ainda para ele viver? Pouquíssimo. Pouquíssimo tempo. Ah, mas o tempo não importa. Às vezes o barco passa, vai embora e nós deixamos de fazer várias coisas por causa de um sonho que a gente acha que aquele deve ser o verdadeiro. E não é. A gente tem que sonhar com os pés no chão. Sonhar acordado, como se dizia. Por quê? Porque o tempo nosso aqui na Terra ele é curto. 70, 80 anos, 90 anos não é nada. Comece a analisar para ver. Faça uma comparação com como é que foi a sua vida até agora. Passa correndo. A gente vai desfrutar daquele bem comum, da questão material, quando tiver quando? Com 70 anos. Aí depois de 70, tem os seus 15, 20 ou 20 anos, desencarna. Viveu o que? Nada. É isso que Deus nos coloca como sendo o nosso princípio da nossa vida. Por que correr tanto atrás da matéria, se eu nem como indivíduo valorizo a minha vida espiritual? Não adianta a gente perceber que as coisas vão acontecendo, e acontece mesmo. O cara é tão novo, desencarnou. Não, cada um tem o seu dia. Até aquela bala perdida que recebeu, tem um porquê. Não vamos nós aqui pensar que Deus é tão perverso e tão cretino assim, que vai nos dizer, não, coitado, pode levar para o outro lado, que já está na hora. Não, tudo tem etapa. Etapas a serem vencidas. Se eu vivi até certa data e alguma coisa aconteceu comigo, desencarnei, porque era a hora. Nada acontece por acaso. Porque se fosse acontecer por acaso, Deus seria injusto. Agora analise o nosso tempo de vida, esse valor da vida que Deus nos coloca. Você passa momentos em que você corre atrás da matéria, percebendo a questão financeira, eu não estou aqui falando que a gente não deve fazer isso. Pelo contrário. Tudo com a sua dosagem. Então o que acontece? Jesus, quando aqui esteve, vivia na terra como se nada tivesse acontecido. Passavam a pagar na areia aquilo que os outros fizeram para ele ou fizeram para os outros. E esse processo evolutivo vai nos exigir muitas coisas. Muitas coisas. É desapego, é não dizer que eu sou do fulano, eu sou da ciclana, é dizer que o filho não é meu, ele é emprestado. Tudo é desafio. Mas como que nós, seres humanos, espíritos reencarnados nesse planeta, atrasados como somos, ainda vamos achar que o filho é emprestado? É difícil. É muito difícil. A gente sabe disso.
mas não é impossível. E esse processo nos desafia todos os dias, quanto forem necessários. Nos desafia todos os dias o processo evolutivo do ser humano, para que possamos crescer e ir numa tangente no qual Jesus e Deus estão nos esperando. Fala-se muito que um dia nós vamos ser Cristo. Claro, mas estamos longe de ser Ele ainda. Porque há muitas coisas ainda a ser desafiadas. Se eu venho para a casa espírita segunda, ou quarta, ou sábado, eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei que as coisas erradas que eu estou fazendo. Por que eu continuo fazendo o mesmo erro? Por que isso tudo? Se Deus é justo e bondoso, é nós que não estamos sendo justos com Deus. Esse processo evolutivo que é o desafio de cada um. Valorizar a vida no sentido de ter mais o lado espiritual. Analisem. Quanto tempo a gente vive no mundo espiritual para depois se processar numa reencarnação? Alguns estudiosos aí dizem que é 100, 200 anos. Eu ainda acho que é pouco. Para nós podermos reaprender aquilo tudo, e já sabemos que tem que acontecer. Isso tudo vai crescendo cada vez mais por uma tangente. Ah, mas quando eu desencarnar, eu quero viver com a minha esposa novamente. Não sei. Se na próxima reencarnação vou vir com ela. Lembre-se sempre, o desencarne pode ser coletivo, mas a evolução é individual. Eu posso morrer junto com a minha esposa, mas não quer dizer que ela vai estar no mesmo lugar que eu vou quando desencarnar. Porque depende de uma série de circunstâncias. Depende de uma série de projetos que eu fiz e se eu conseguir atingir. Venho na casa segunda, quarta e sábado, escuto todas as vezes, como eu também escuto. Por que eu não mudo? O que está difícil nisso? O que está difícil para a gente seguir o nosso caminho? É o pai, é a mãe, é o filho, é a filha? Todo mundo tem problema. Eu também tenho. Quem tem filho sabe qual é o dobro do problema que é. Quando não existe. Que tem que ser como eles querem. É desafio. Deus nos colocou ao nosso lado para sermos desafiados. Mas jamais vai nos colocar nas nossas costas ou no nosso peso mais do que eu posso carregar. Quantos espíritos vêm na casa espírita, lá no trabalho mediúnico, reclamando que podia ter feito diferente e não fez? Mas graças a Deus que há uma oportunidade para resgatar e começar da onde parou. Tudo isso é aprendizado. Tudo isso é buscar o crescimento. E ser espírita é pior ainda. Porque é aquela questão, a quem mais sabe, mais ele será cobrado. Não adianta eu chegar para o outro lado e dizer para a minha consciência, ou para quem vai me receber, eu não sabia que era assim. Mas era assim, tu sabias. A quem mais sabe, mais ele será cobrado. O que é que você fazia segunda, quarta e sábado na casa? Dormia, cochilava, ou entrava por um ouvido e saía para o outro. Porque a gente sabe que é difícil manter a concentração meia hora para escutar alguém. Mas aí começa o equilíbrio de tudo isso. E tudo que é dito numa casa espírita, pode ter certeza, vai servir de lição. Para que a gente pelo menos corrija o erro que cometemos no passado. Deus, Jesus, está sempre do nosso lado. Mas para ele poder chegar na nossa consciência, eu tenho que deixar ele chegar. Valorizar a vida, nem eu, como indivíduo, posso tirar ela de uma hora para outra. Eu não sou dono da minha vida. A nossa vida diz respeito a quem? A Deus. As pessoas que estão ao nosso lado. Para que eu possa buscar cada vez mais a minha evolução. E valorizar no sentido de ter consciência do que pode ou não pode fazer. O certo e o errado. A gente sabe o que é o certo e o que é o errado. Ninguém aqui acha que se botar o dedo na boca e morder não vai doer. Claro que vai, é a consequência. E a consequência compete a cada um. Eu serei levado para a evolução conforme o meu estado evolutivo e aquilo que me compete fazer. Numa construção familiar, ou na construção no trabalho que eu estou, ou no local que eu vivo, tudo tem um porquê.
Por que de quê? Porque desistir. Ninguém está morando em Biguaçu de passagem, ninguém está morando no Brasil com passaporte só para passear, como aqueles que fazem viagem para o exterior, se diverte tudo, esquece do resto. Não. Não é assim que as coisas acontecem. O meu passaporte espiritual tem carimbo de chegada, aliás, de chegada aqui, saída para o outro lado depois. Ninguém é dono de ninguém. É normal chorar a perda, entre aspas, de alguém. Isso é normal, porque é um vínculo entre as pessoas. É o normal sentir saudade do indivíduo que desencarnou. O que não é normal é eu me desesperar. Mas isso tudo é aprendizado, porque o espírito também se atormenta quando perde alguém, ou quando alguém vai para o outro lado, mesmo sabendo que ele viajou para o outro lado. Mas não se conforma. Porque ninguém quer que o outro do seu lado, seu amigo, ou a sua esposa, que viveu bem, vá para o outro lado. Vai sentir falta? É normal. Mas por que a gente só valoriza a vida quando acontece algo assim? Por que o ser humano só faz caridade quando há uma tormenta? Agora estou falando de tal do El Niño. Então todo mundo se preparando para o tal do El Niño. Agora, qual é a consequência desses desastres que estão vindo constantemente de aprendizado para a gente? Ninguém recebe enchente em casa de graça. Não estou aqui dizendo que Deus castiga. Não é isso. Tudo tem uma consequência. Qualquer folha que caia de uma árvore tem um porquê. Ah, mas qual é a consequência de chegar água na minha casa? Olha o que foi feito com esse planeta no passado. Quantas matas ainda existiam? E ainda existem algumas hoje, porque existe lei. Porque se não existisse lei do ser humano, provavelmente não teria mais uma árvore plantada. Consequência de quem? Do meu ato, como indivíduo, como espírito reencarnado, que coloquei em primeiro lugar a questão material e o resto que se dá. Quando há um vazamento de resíduos tóxicos, o que acontece? De quem está à frente, cai tudo. Consequência foi de quem? De quem fez aquilo. Ah, mas o cara estava lá, sofreu. Não sei o que ele fez na vida passada. Tudo tem um porquê, a gente tem que botar isso bem na nossa consciência. Nada é de graça. Nada passa no nosso meio sem a razão de existir. E esse existir vai exigir de cada um passo maior. Se nessa vida eu estou custando a caminhar, na outra pode ser pior ainda. Porque se Deus desse para a gente todos os erros que a gente teve no passado, numa vida, nós garantimos que a gente não se levantaria do chão. Mas Deus é tão justo, tão bondoso, não. Tu vai levar só um fardo de 1 quilo. Para por tua vida de 80, 90 anos, conseguir resgatar. Imagine quantos erros a gente tem que resgatar ainda. Mas tem o atenuante, porque se eu conseguir, nessa tua existência, esse 1 quilo que eu estou levando, conseguir zerar ele, consequentemente, meus próximos erros serão corrigidos. E as pessoas só aprendem a valorizar a sua vida pelo seu erro. Pelo seu erro. Quando acontece algo errado, desespera. Fica atenuante. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? A doutrina espírita deixa bem claro. Nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Ninguém faz por nós. É a gente que tem que fazer. O erro que eu cometi é eu que vou ter que corrigir. Não é o pai, a mãe, o tio e a tia, não é o meu mentor espiritual, pelo contrário, é eu que terei que corrigir. Como? O certo é corrigir já na tua existência. Mas ninguém consegue. Quem é que consegue perdoar o erro de alguém? E perdoar o erro de alguém é dizer que não vai fazer mais. É esquecer. Não é também só beijar e abraçar. Ou então com uma criança que vai na escola, que a professora manda falar com a coordenação, e a gente diz para o menino assim, pede desculpa para ele. Não adianta de nada. Aquilo a gente faz de simbólico. Porque não adianta, porque não veio do coração dele. Foi eu que exigi que ele pedisse. Tudo isso passa pelo critério de cada um. O critério que eu tenho é diferente do outro, o critério que a outra tem é diferente do meu, a evolução do outro é diferente da minha, eu posso ser mais atrasado do que ela, ou ela mais atrasada do que eu. O maior desafio que Deus nos coloca é no trabalho.
Quando você está num trabalho, que você vai ter que receber ordem do seu superior, e a gente está preparado para isso? Ou quando a gente vira as costas, acha assim, não, que cara chato, só pega no pé. Infelizmente, não é que ele é chato. Às vezes é eu que sou chato. Porque eu não concordo com tudo que os outros dizem, ou que ele nos pede. E ninguém passa trabalho num trabalho, que se sacrifica no trabalho, por nada. Porque até o trabalho que a gente está fazendo, ou está trabalhando, ou está recebendo salário, tem um porquê. Tem um porquê para existir. Agora, como que a gente, como evoluído que somos, entre aspas, né? Que ainda estamos um pouquinho melhor do que os outros mais atrasados, vamos supor assim, mais do que aquele que está lá preso no presídio, que matou muita gente, estamos com um ponto positivo nesse caminho. Até aquele que está lá preso vai ter um dia que vai valorizar a vida dele e vai ser resgatado. Ah, mas como? Quantas pessoas que veem que os seus filhos são suicidados, são mortos por alguém, vai lá e perdoa. Quando ele perdoa, porque é um espírito muito evoluído. O que a gente faz quando vê na televisão? Ah, fosse eu, dava-lhe um tiro na cara. Vai resolver? Não vai. Vai trazer mais transtorno ainda. A guerra que nós estamos vivendo no país, no mundo hoje, se for analisar, são mais de 4 guerras. Aí o país A, que está guerreando o país B, também quer fazer a paz do país C que está brigando. Que exemplo ele vai ter? Que exemplo ele vai dar para fazer a paz? Eu sempre digo aqui, a paz só vai existir se eu, como indivíduo, ter paz primeiro comigo. Primeiro na minha família. Ou eu costumo fazer o pega-pega quando alguém vai dividir a herança. A maior prova da vivência familiar de indivíduo com indivíduo está quando o cara tem bastante dinheiro. Quando morreu e é o tal de brigar por causa da herança. O cara nem morreu ainda, está lá na UTI. Já estão brigando antes. Aí esquece de valorizar a vida sua. Enquanto que a pessoa está lá na UTI, vendo aquilo tudo porque ele ouve, ele não é surdo, ele escuta, o espírito escuta. Ao invés de ajudá-lo, prejudica mais ainda. Isso quando ele desencarnar, que vai ter as energias dizendo assim, estão lá brigando por causa de um poste que eu deixei. Então, valorização da vida é desapego. Nada que a gente tem é nosso. Tudo está sendo emprestado. Para viver no momento que achar que deve ser vivido. Bom ou ruim, cada um tem o seu quinhão. E tudo isso vai fazer o quê? Uma simples palavra. O desapego daquilo que eu estou fazendo comigo mesmo. Jesus, com os seus discípulos, até aqueles que estavam com ele, o traiu. Nós não vamos ter um amigo do nosso lado que vai nos trair. O que é que Jesus disse? Não tem problema. Ainda disse para a pessoa, você vai me trair hoje. Não, o senhor está louco? Em palavras assim vulgares. Mas traiu. Será que quando eu saio lá da minha casa, com a minha família, eu não começo a falar mal do meu irmão, da minha irmã, de sangue? Falo. Nós já costumamos falar dos outros, imagine da família. Então tudo isso vai nos levar a entender o porquê de estarmos aqui hoje, em plena segunda-feira, com esse frio, ouvindo alguém falar, o que é que eu vou levar daqui? Primeiro, que eu tenho que me mudar como ser humano. E para mudar como ser humano, tem que mudar primeiro como espírito. Não tem diferença. Mudar como ser humano tem que mudar primeiro no lado espiritual. Valorizar a vida é primeiro dar valor ao seu lado íntimo e seu lado espiritual que você tem. Imagina o nosso mentor espiritual, quanto trabalho ele não está passando, que não deixa nem a gente com os ouvidos abertos para escutar ele, porque a gente não quer. Uma vez uma pessoa me disse assim, conheço uma pessoa que bebe muito, então ele ia no boteco em que as pessoas que bebiam lá eram do seu nível, não eram do seu nível social, eram mais pobres. Bebiam, comiam, se divertiam, mas bebiam mesmo. Aí um indivíduo inventou de ir para um bar mais sofisticado. Eu vou bar mais sofisticado que a bebida lá pode ser que seja melhor. Ninguém mata a zina. O cara não ficou nem um mês. Porque os espíritos que estavam perseguindo ele
Fizeram tanta coisa com ele, no ouvido, nas orelhas dele, que ele voltou para o antigo, porque lá tinha mais gente para ele ter que dar álcool. Mudou o ambiente, não adiantou nada. Voltou para o antigo. Isso que quer dizer? Que nós somos influenciados, muitas vezes, nas questões espirituais. Outra questão fundamental. Saber que quem está do meu lado, esposa e filho, até a data que o filho tiver sua autonomia, é responsabilidade minha. De fazer tudo para que ele tenha um caminho do bem. Se ele depois não quer, o problema é dele. O problema vai ser dele, não vai ser mais meu. Eu fiz de tudo, ele não quis, não aceitou, vai ter as consequências. É igual aquela criança do jardim de infância, que chora, grita, chora, esperneia, porque quer tal objeto e não se pode dar para ele. Porque não entende ainda. Mas tem que começar a ensiná-lo. Daquele momento em diante. Como quem vai no mercado, que leva o filho pequeno, que o filho sapateia, se joga no chão porque quer determinado produto. E a mãe, ao invés de não dar, não, vou dar para ele ficar quietinho. Que valor de vida ele vai ter? Ou quando vai no médico, que o filho está incomodando, não, pode ficar com o teu tablet aí para não me incomodar. Que valor de vida vai ter aquele filho? E as coisas mais fáceis serem conseguidas. E tudo isso vai nos questionar o porquê que eu estou vivendo aqui e agora. O porquê que eu nasci numa família que pode ser boa, mas problemática. Por que que eu me casei com uma pessoa e por que que eu tenho tais filhos? Eu tenho que ter o porquê disso tudo. E a doutrina espírita vai nos ensinar. Já está nos ensinando. Que são desafios que nos faz construir um mundo melhor. Que mundo é esse? Em que as consequências estão grandes. Em que as consequências estão enormes. Ou vocês acham que no casa espírita também não tem problema? Tem, muito. Porque o desafio está aqui. O desafio está aqui. Todo esse processo de aprendizado vai nos dar uma evolução, uma escala. De 1 a 10. A gente não consegue chegar a 10 nunca, na atual existência. Pedimos nós mesmos ao nosso mentor espiritual para nos orientar. Que graças a Deus, Deus nos deixou alguém para nos guiar, porque a gente não consegue nem ir sozinho. Só que chega uma hora que ele cansa, né? Ele cansa, ele também tem que evoluir. Ele também vai ter que reencarnar. Então tudo isso é aprendizado. Na busca da construção do mundo melhor. Para quem? Para todos nós. Porque aqui vai ficar aquele que valoriza realmente a vida. Quem não quer vai chegar uma hora que vai ser expurgado. Ah, mas Deus vai ser tão injusto, vai mandar o cara embora? Não. Eu que fui. Não foi Deus que mandou. Começar do zero. Aí sim eu vou dar valor à vida. Já passamos pela idade da pedra, já passamos por comer alimentos crus, já passamos por descoberta do fogo, tudo isso foi aprendizado para valorizar a vida. E o que é que nós fizemos até hoje? Temos sim um pouquinho de evolução, graças a Deus. Nós não matamos mais, nós não batemos mais em ninguém, como era antigamente, apesar de alguns aí ainda se matar e se bater, mas nós não fizemos isso mais. Já é um prêmio. Já dê graças a Deus que você não é aquele que está lá no presídio, que você não é aquele que está lá no manicômio, que você não é aquele que está internado no hospital nas últimas, que você tem alimento todos os dias na sua casa, tem de pagar água, luz, tomar o banho quente, roupa lavada, em muitas casas em máquina ainda, porque não se lava mais na mão. Isso é agradecer. Agora imagine voltar para um outro planeta, lá do zero, botar tudo fora, para fazer tudo novamente. É um ato, muitas vezes, impensado nosso. Nós somos muitas vezes mesquinhos. Nós nem ao deitar agradecemos a Deus a oração que Ele nos ensinou. Nesse frio capaz de se tapar todo e nem agradecer o dia que teve. É aprendizado. Apesar do custo que esse aprendizado vai dar,
Vai ser gratificante quando desencarnarmos, chegarmos no outro lado e sermos recebidos pelos nossos parentes espirituais, o nosso mentor espiritual, e dizer assim, conseguisse do que você ir para o outro lado, nem chegar a ser recebido pelo mentor, nem pelos seus familiares, porque você vai para o umbral. Passar por outros resgates. Então começamos, aliás, agora, começamos nessa vida atual, para não deixar para depois, porque o depois pode ser tarde, o depois já foi. Eu sempre costumo dizer, o que a gente falou no início da palestra, já passou. O que estamos fazendo agora, vai refletir aonde? No futuro. O passado nada mais é do que aquilo que aconteceu no passado constante. O nosso presente hoje, aqui que a gente está passando, é para colher algo de errado e de frutos bons no passado. Para quando chegar no futuro, a colheita ser maior. Então, que Deus possa constantemente nos orientar, constantemente nos unirmos numa única coisa real, valorizar a nossa vida. Valorizar enquanto nós a temos. Porque senão depois ela pode ficar pior do que essa atual. Porque a consequência vai ser maior. A quem mais sabe, mais lhe será cobrado. Que Deus nos ilumine, ao sairmos daqui esta noite, possamos pelo menos refletir um pouquinho dessas palavras para construir um mundo melhor. Primeiro dentro de mim, para depois para com o outro. Boa noite.